Bem, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre. É sempre um prazer, né, a gente se reunir novamente para estudarmos um pouquinho mais dessa doutrina que é tão gratificante, né? E assim eu fico pensando, né, e até agradeço a vocês e parabenizo vocês também de estarem aqui, porque não é fácil não é algo fácil, né? Tomar a decisão de sair de nossas casas, inclusive aqui em Caruaru hoje está chovendo, está aquele dia gostosinho, friozinho, bonzinho para ficar embaixo das cobertas, vendo uma Netflix, mas a gente vem e faz um esforço, né? E isso é interessante porque a gente vem sempre em busca, não só na casa espírita, né? Todo ambiente religioso, ambiente filosófico, ele nos proporciona a possibilidade de a gente se conhecer melhor. No fundo, é isso que a gente está buscando. Apesar de, em boa parte da vida, a gente pensa que está vindo só para resolver nossos problemas, estamos com dificuldade, estamos aperreados, a gente vem ali em busca de um socorro, mas no fundo, o que a alma necessita é desse conhecimento de si próprio para poder crescer. E vou dizer infelizmente, mas não é infelizmente, é porque é um processo natural. A gente ainda precisa fazer força para isso. A gente precisa fazer força ainda para poder vivenciar os ensinos que a gente aprende aqui, precisa fazer força para tentar entender o que está se passando dentro de nós. Não é algo leve ainda, não é algo fluido, é algo que demanda realmente um certo esforço da gente. Mas isso é natural, porque nós somos aprendizes. Somos aprendizes. E alguns até aquele aprendiz teimoso, aquele aprendiz meio preguiçoso, que está ainda com dificuldade, boa tarde, né? Que tem alguma dificuldade ainda, está sendo bem-vindo. Então, isso tudo demanda da gente assim, essa dificuldade. Então, muitas vezes a gente tem, diante das oportunidades de servir, eu não falo só de abraçar trabalhos, né? Porque tem que tomar cuidado com isso, de achar que o nosso processo de autoconhecimento e de aperfeiçoamento depende de eu estar envolvido com vários trabalhos, à frente de diversos projetos. Não é isso, né? Mas a gente precisa encontrar aquele lugar, aquele local, que não é físico, né? Aquele local de convivência onde eu consigo encontrar as forças e a inspiração para crescer. E muitas vezes a gente foge dele, por uma série de motivos, porque nós ainda carregamos conosco, apesar de sermos chamados, é a luz que nos chama, é Deus que nos chama, mas nós ainda carregamos muita sombra em nós, que são as nossas escolhas do passado, as nossas vivências, as experiências que tivemos antes, e que trazemos elas conosco ainda. O Espiritismo nos explica bem isso à luz da reencarnação, né? Nós não somos uma tábua rasa, né, que ao encarnar aqui está começando tudo do zero. Não é um livro em branco, não. É um livro que já vem com uma história bastante grande, que está armazenada no nosso íntimo e que, vez por outra, ela vem à tona. Então a gente tem dificuldade, muitas vezes a gente até ouve que tem que perdoar, mas a gente tem dificuldade de perdoar dentro de casa. A gente tem que ter paciência, a gente tem dificuldade. Vem à tona algumas coisas que a gente não está. Às vezes a gente perde até o controle. E, meu Deus, não era para eu reagir assim mais. Mas a gente tem que aprender a se aceitar. Mas se aceitar no bom sentido, né, gente? Não é para ficar inventando desculpinha e querendo continuar desse jeito. Se aceitar por reconhecer a nossa condição ainda de aprendiz, mas levantar a cabeça e continuar caminhando, né? Aliás, é muito frequente nas curas de Jesus dizer, levanta-te e anda. Então, com os paralíticos, né, que são a simbologia de nós, que estamos, às vezes, paralisados nos nossos defeitos, paralisados diante da corrente da evolução. Está nos chamando para a gente caminhar, mas está paralisado, está parado. E ele está dizendo, levanta-te do jeito que você está caído, está cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de dificuldade, cheio de dor, levanta e anda. O convite é sempre esse. E a Casa Espírita tem esse convite para nós. E por isso, hoje, temos o grande, imenso prazer de receber nossa querida amiga, nossa irmã, Mariana Sintra, que é da casa Chico Xavier, uma casa irmã aqui próxima a nós, próximo em todos os sentidos, né? Fisicamente é próximo e próximo também nas afinidades, graças a Deus. E é muito importante ter esses laços, né? Porque saber que você vai num local e encontra amigos e saber também que você também está aberto para receber, acolher esses amigos. Isso é muito importante e valioso num mundo tão conturbado que a gente vive. É importante ter esse aconchego. Então, hoje de manhã, eu costumo dizer que é o dia da faxina, que é maravilhoso. Eu aprendo tantas coisas. E hoje mesmo eu ouvi uma mensagem, estava vendo? Era sobre questões econômicas e políticas, e um pesquisador falava
de uma metodologia que é usada em pesquisa científica, né, que é a análise de discurso. E ele dizia que uma das coisas que se analisa é o lugar da palavra. Né? O lugar da palavra. Isso é uma coisa meio... Ele fez a explicação, não é tão simples, mas aí eu entendi, gostei, ele explicou de um jeito que eu achei bem interessante. Né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu li uma mensagem, não é possível, que está falando a mesma coisa, só que trazendo o lugar da palavra para as questões espirituais. Aí eu vou ler para vocês, e na sequência eu já passo a palavra à nossa irmã Mari, tá certo? Veja, esse livro aqui que tem sido uma escola, Agenda Cristã, de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, mas o livro é de André Luiz, o Espírito, né? Vamos ter sempre esse cuidado, né? E o Chico fazia questão sempre de lembrar, os livros não eram dele, os livros eram dos amigos espirituais. Pode parecer bobagem, mas existe um movimento para dizer que não, né? Que os livros eram dele. Por sinal, já que toquei nesse assunto, houve uma época que se fazia muita crítica a Chico por conta da edição do livro Parnaso de Além Túmulo, que tem um sem número de poetas brasileiros e outros portugueses também, e que o pessoal criticava, não é ele de jeito... Aliás, não são os espíritos, é ele que está falsificando aquela coisa toda. Aí Monteiro Lobato, um grande escritor brasileiro que todo mundo conhece, né? De Emília, de Pedrinho e etc., do meu tempo. Os mais novos não estão vendo mais, está um pouquinho apagado. Até é bom lembrar disso para a gente renovar, né? Porque faz parte da nossa cultura. E ele dizia o seguinte, olha, se foi ele que escreveu esses poemas, ele merece um lugar na Academia Brasileira de Letras. E como é que uma pessoa que mal tinha terminado o fundamental, né? Não chamar nem fundamental, né? Enfim, mas olha essa mensagem, que bonita. O nome dessa mensagem é Sinais. Olha que massa. Sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Suas decisões nas horas graves identificam a posição real de seu espírito. Seus gestos na luta comum falam de seu clima interior. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Suas leituras definem os seus sentimentos. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Que sinais nós estamos fazendo? Que sinais nós estamos fazendo, entregando para a vida? Porque eles vão determinar nossas companhias espirituais. E vão determinar a qualidade das nossas ações, pensamentos e relações. Temos que pensar sobre isso. E, lógico, com calma, sem desespero, né? Porque o progresso ele se faz gradativamente. A gente vai melhorando nossos pensamentos, melhorando aquilo que a gente fala, refletindo melhor sobre as coisas, lendo coisas melhores, e devagarinho vai se aperfeiçoando. É isso que nós estamos fazendo aqui. Tirando uma parte da nossa tarde para podermos refletir um pouco. Nada demais, estamos na época de São João, nada demais que a pessoa vá para o seu forró, vá para a sua quadrilha, né? Divertir-se com a família, tudo certo. Mas temos que reservar alguns momentos para a reflexão, para que nós, ao irmos a esses locais, nós darmos sinais diferentes. Darmos sinais diferentes para a vida. Somos aquele que brinca com equilíbrio, aquele que participa de forma honesta, de forma séria, alegre também. Não é preciso viver triste. Como nos diz o Evangelho, não é preciso cobrir-se de cinzas. Vamos viver alegres, mas com respeito, né? Respeitando todas as pessoas, sem preconceito, sem maldade, sem malícia. Isso é bastante possível a gente fazer. Devagarinho a gente vai construindo isso dentro de nós. Pois bem, na tarde de hoje, nossa irmã Maria vai falar de um tema, olha só, o sagrado ato de dar. Vamos ver como é que é isso aí, tá certo? Vamos fazer primeiro nossa prece. Vou pedir nossa irmã Isolda, por favor, vai fazer a prece inicial. Senhor Jesus, querido Mestre, estamos aqui reunidos em Teu nome para mais um momento de estudo,
para mais um momento de partilha. Que a irmã que usará da palavra seja iluminada o suficiente para trazer para todos nós bênçãos salutares através do conhecimento que liberta e dignifica a cada um de nós. Que os bons espíritos, que os protetores, que os nossos queridos amigos possam também nos abençoar e que a nossa reunião possa acontecer na mais perfeita paz e harmonia. Que Deus cuide de nós hoje e sempre. Que assim seja. E dessa forma, meus irmãos, damos por iniciado nessa nossa tarde de reflexões com nossa irmã Maria. Olá, boa tarde. Me escutam bem? Acho que tá ok com isso, né? É sempre uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez, como a Alan falou, né? Esse intercâmbio maravilhoso e essa casa aqui também faz parte da nossa vivência. Então é sempre uma grata alegria estarmos aqui juntos para estudarmos o Evangelho de Jesus. Então conto com a paciência, com a escuta de vocês. E pensando no que eu ia falar, esse texto, ele nos chegou, né, em estudos lá na Casa Chico Xavier, reflexões até da minha amiga Verônica. E desde que eu ouvi Arthur Valadares, que é um grande palestrante espírita, que eu gosto muito falando sobre ele, eu digo, não, é uma preciosidade. Eu acho que eu preciso ler ele várias vezes, né? Escutar Arthur falar sobre ele várias vezes, para ver se eu internalizo também esses conhecimentos. Então eu digo, acho que eu vou falar sobre aquele texto. A Lata disse, Mário, você vai falar sobre o quê? Eu disse, olha, o texto é esse. E ele me ajudou com o título, que ficou maravilhoso. Mas as reflexões são em torno de um texto, capítulo 106 do Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Dar. E aí vamos falar sobre esse sagrado ato de dar. E, como sempre, Emmanuel, nessa coleção, ele começa com uma passagem do Evangelho e discorre, né? Eu sempre digo, Emmanuel é maravilhoso, né? Bem sucinto, mas preciso. Cada palavra, como diz meu amigo Ricardo, ele moldura bem as lições. E aí ele sempre começa com uma passagem do Evangelho e fala um pouquinho sobre ela. E a passagem é essa que está... Deixa eu só virar aqui um pouquinho para me filmar. Não esqueci desse detalhe. E a passagem do Evangelho é essa, que está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 30. Em que Jesus diz, e dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe o tomes a pedir. E aí a gente vai começar primeiro falando um pouquinho sobre esse... Deixa eu postar mais. É que eu sou cega, tá vendo? Tenho problemas de visão, tem que ser pertinho. Obrigada, Léo. A gente vai refletir justamente sobre esse verbo dar, inicialmente. Dar significa oferecer alguma coisa a alguém sem pedir nada em troca. Lá na parte do livro dos Espíritos que fala sobre virtude, diz que a virtude mais sublime é essa desinteressada, né? Aquela em que a gente não espera nada em troca. É a capacidade de doar de si mesmo. E vocês vão entender porque eu coloquei isso aí logo no comecinho, né? E vou dar um spoiler aí, porque o que a gente dá de material, tudo que a gente recebe de material é concessão. Então, se a gente está transferindo algum bem material para alguém, a gente não está dando de nós mesmos. A gente está usando daquela concessão divina para amenizar, talvez, a dor e o sofrimento de alguém. Mas a beleza que é dar de si mesmo. E a gente vai entender o que é esse dar de nós mesmos, né? É o verbo por excelência da caridade. E a caridade é esse amor em ação. O lema do Espiritismo é esse, né? Fora da caridade não há salvação. Então, se o egoísmo é a chaga da humanidade, que a gente busca entender cada vez mais. E eu lembrava, né, que da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre caridade, eu acho, não foi? Eu não tenho muita certeza não, mas eu digo nada à toa. Vamos complementar as reflexões sobre caridade. E como a caridade é o antídoto para o egoísmo, né? Porque é quando a gente pratica a caridade, a verdadeira caridade, a gente esquece da gente. A gente pensa no outro. A gente quer amenizar a dor de alguém, a gente esquece da gente. Então, toda vez que a gente é caridoso, a gente se deixa de lado e eleva o outro.
Então a gente vai apagando o nosso egoísmo, vai dando vazão a esse amor. E para falar exatamente sobre o trecho que a gente pegou lá do Evangelho, na verdade Emmanuel, né? Ele começa dizendo: e dá a qualquer que te pedir. Imagina, um armário. Quer dizer então que todo mundo que me pedir alguma coisa, eu vou ter que dar. Será que é isso que Jesus está dizendo? Né? Não, não é dar tudo que o outro quer. Porque a gente lembra muito quem é pai, né? Quem é mãe. Imagina se o filho, tudo que pedisse, a gente desse. Ah, hoje eu quero comer batatinha frita no almoço. Só batatinha. Será que ia dar certo? Ah, eu vou trocar minha janta pelo doce. Será que ia dar certo? Então, a gente tem que entender que esse dar é um dar com discernimento, com sabedoria. É refletir se aquilo é realmente útil, se é realmente edificante para quem pede. E essa palavra útil para mim é muito forte. Porque quando a gente pensa na utilidade das coisas, parece que elas tomam um outro sentido, né? Mas sempre vamos dar algo, ainda que não seja o que foi pedido. Certo, mas eu não posso dar tudo aquilo que a pessoa me pedir, mas pelo que eu estou entendendo aí tem alguma coisa a ver com isso. Eu talvez não dê o que exatamente ela pede, mas eu posso dar outra coisa. Porque a gente vai lembrar aí algumas definições de caridade, que caridade é muito além da caridade material. Está em atos, pensamentos, palavras, na escuta, né? Alguém, enfim. Então, é justamente isso, um conselho, uma prece, aquele olhar que acolhe em vez daquele olhar que discrimina, que diferencia, que tolhe. Então, existem várias maneiras da gente praticar essa caridade. Então, às vezes alguém me pediu uma coisa, eu não dei exatamente o que ela quis, mas eu já tenho a resposta de eu dizer a ela que eu não tenho aquilo para dar, o jeito que eu digo aquilo. Então, faz muito... Eu me doei de alguma maneira, então faz a diferença. E aí, Deus, Ele sempre nos atende. Porque, veja, Jesus, Ele é o emissário de Deus aqui na Terra. Tanto que Ele diz, para chegar ao Pai, tem que ser por mim. E aí, a gente entende que Deus sempre nos atende. Mesmo que não seja da forma com que a gente pede. Por quê? Porque a visão de Deus é muito mais ampliada que a nossa. Ele vê muito mais além. E pensando nesse ponto, eu me lembrei desse texto maravilhoso que se chama Oração e Atenção, que também é de Emmanuel, eu só não me lembro qual é o livro. Mas no finalzinho ele fala sobre a prece, ele diz: oraste, pediste. E aí ele diz: espera, né? Porque a gente ora, pede, mas a gente quer de imediato. E a gente acha que vai vir o WhatsApp de Deus, né? Vai tocar uma notificação, aqueles LEDs, né? Bem neon, bem legal para a gente identificar e pronto a resposta. E não. Há uma sutileza na resposta. A comunicação de vida é diferente da nossa. É através dos sentimentos. Precisa-se de sensibilidade. Então essa comunicação divina é diferente. E aí, no final desse texto, ele diz assim: é imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos. Somos exigentes. Os nossos desejos às vezes são bem caprichosos. Não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las. Reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor. Às vezes não é do jeito que a gente pede, mas as respostas do alto são sempre. E essa palavra sempre, acho que é uma conjunção, ela é, tudo que diz assim absoluto, é completo, sempre, totalmente. São palavras que me chamam a atenção, porque não é uma vez ou outra, é sempre que Deus nos atende. São sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, e em nossa visão limitada, pareçam contra nós. Às vezes a gente não sabe escutar, acontecem umas coisas meio diferentes daquilo que a gente pediu, daquilo que a gente planejou, e a gente se acha incompreendido, e muitas vezes tem gente que acha que Deus não existe, né?
Porque se Deus existe, eu fiz aquela prece, eu queria muito aquela coisa, porque aquela coisa não chegou, né? E aí eu acho esse texto maravilhoso porque ele nos lembra isso, que as respostas de Deus são sempre em nosso favor. Só que a gente precisa ter essa sensibilidade para ampliar a nossa visão e tentar entender que os contextos que nos apresentam são sempre os melhores. E quantas vezes, né, a gente olha para trás e diz assim, eita, se aquilo que eu tivesse pedido tivesse sido colocado em ação, se tivesse, né, tinha dado errado. Então é isso. E a segunda parte do texto, da frase, né, lá do Evangelho, diz assim: e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Aí eu fiz aquela ressalva no começo, né? Dar o que é teu, o que é nosso. Nada de material é nosso. Nada que é de material é meu, é uma concessão. Eu brinco sempre dizendo que é um aluguel, que quando a gente desencarnar, vamos prestar conta. Quando a gente aluga um cômodo, uma casa, uma sala comercial, a gente não faz o contrato, né? Aí tudinho, e quando devolver, né? Tem que estar tudo nos conformes. Será que quando a gente desencarnar, vamos entregar tudo nos conformes? Então, tudo que é material não é meu, é concessão. Então, uma vez que você deu algo de si, nada que é material, não cobre nada por isso. Não espere retorno. Isso é tão difícil, né? Porque a gente faz uma coisa para alguém e diz, mas nem me agradeceu. Nem para dizer obrigado, né? E aí eu achei engraçado, coloquei aí, que Arthur diz assim, dê e deixe ir. Dê, mas dê com gosto. Né? Sem exigências, sem expectativas, Arthur dizia na palestra dele. Porque esse dar o que é meu, que às vezes é o tempo, o nosso auxílio, a nossa escuta, a nossa orientação, isso só já nos basta. Não é preciso retorno. Nós já fizemos a nossa parte, né? Então a gente não deve esperar de volta o bem que nos foi, que a gente concedeu para alguém, né? E aí Arthur diz, o que nos sustenta é o bem dado, é o bem que a gente fez, e não o bem retornado. Nosso mérito já está nesse doar de si, e aí basta. Agora, se o outro retorna, agradece, aí é ótimo quando acontece isso, mas se não acontecer, está tudo bem. Então, se houver a bênção da gratidão, do reconhecimento, da compreensão, esse auxílio mútuo, ótimo, mas se não, que a gente não se inquiete, não se desconforte por isso, porque a nossa parte a gente já fez, e essa parte que a gente fez, que é a nossa parte, Deus já está vendo, então está tudo certo. E tem essa frase maravilhosa que eu não sei de onde está ela, eu acho que eu vi no Instagram de Haroldo, mas eu não sei se é de autoria dele, então coloquei sem autor, me perdoe, mas ela é muito forte, porque diz assim: toda pessoa que se dispõe a fazer o bem precisa ter coragem de experimentar a ingratidão. Isso às vezes é difícil, desanima às vezes, né? Você estou lá na casa espírita e aí você com aquele todo gás, aí você não recebe aquele retorno que você imaginava. Você não recebe a gratidão que seria normal, que você esperava. E aí a gente meio que desanima, mas aí é justamente dizendo isso, que só o fato da gente fazer o bem, se predispor ao bem, isso já é uma grande virtude, já é um bom começo, que a gente não espere esse retorno. E tem um texto lá no Boa Nova, que justamente Jesus responde a Pedro a seguinte pergunta: e como deveremos proceder quando os amigos não nos entenderem ou quando eles nos retribuam com ingratidão? Veja, Jesus respondendo isso a Pedro. Pedro acho que estava pé da vida com alguém. E aí veja a beleza da resposta de Jesus. Pedro, o amor verdadeiro e sincero, não é qualquer amor, o verdadeiro e o sincero, nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. Não é melhor quando a gente
tem esse... Veja, a caridade quando a gente dá o que sobra, quando a gente dá algo que é... Mas quando a gente tem que renunciar, quando a gente tira do nosso para dar a alguém, quando a gente deixa de fazer uma coisa por alguém da família e vai fazer por outra pessoa, essa renúncia já fala por si, né? A renúncia é o seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. Aí já está o tesouro. Eu não vou ler todo, eu só vou ler a partezinha agora do final, mas espero que vocês tenham a curiosidade de ir lá no Boa Nova e ler todo o capítulo. Ele diz assim: devemos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus e que nos conhece os propósitos mais puros. Então, para que eu estar esperando o reconhecimento de alguém que eu fiz alguma boa ação, se eu já tenho um reconhecimento que eu mais preciso, que é de Deus, nosso Pai? E aí, a gente vai entrar de fato no texto que está lá no Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Dar. E aí eu vou lendo, a gente vai falando algumas coisas, mas ele está aí nos slides para vocês, para a gente junto ler e refletir. Emmanuel, depois que tem a passagem do Evangelho, que a gente já falou um pouquinho sobre ela aqui, ele diz assim: o ato de dar é um dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, olha a conjunção adversária que vai servir, tem um mas, tem um porém, entretanto, aí agora você abre bem o ouvido e escuta bem, que essa é uma das partes mais importantes. Muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Toda vez que a gente se propõe a dar, e principalmente dar de nós mesmos, a gente está compartilhando a nossa natureza divina. A gente está sendo instrumento, canal de Deus para alguma coisa aqui na Terra. Até porque Deus se manifesta homens, né? Imperfeitos ajudando imperfeitos. Então Deus é esse grande doador do universo. Ele dá a nós, como eu falei, a todo tempo, sem exigir nada em troca. Então o ato de dar, como Emmanuel diz, realmente é um dos mais sublimes na operação da vida. Só que a gente precisa agregar a esse ato de dar a prudência, a sabedoria, o discernimento, a compreensão das reais necessidades daquela outra pessoa. Porque é feito, eu disse, imagina, tudo que me pedirem, eu sou espírita agora, o lema do espiritismo é fora da caridade não há salvação, e qualquer um que me chegar agora, o que ele pedir, eu vou dar. Será que isso daria certo, como a gente falou no começo? Então, a gente sair dando tudo sem medidas, sem refletir, tudo de todo jeito, isso não é a virtude propriamente da caridade. A Mari foi lá, ganhou na loteria milhões e milhões, e aí eu vou botar uma banquinha aqui na frente. Quem quer dinheiro? Será que isso daria certo? Será que o problema da humanidade é esse? Se a gente botasse dinheiro na mão de todo mundo, será que todos os problemas da humanidade se resolveriam? Quando a gente vai lá para o Evangelho, a verdadeira propriedade ou a utilidade da riqueza, né, que são dois temas diferentes, mas quando a gente estuda isso, a gente entende o porquê que há as diferenças. E a gente entende o que cada contexto representa de aprendizado, né? Como tem ricos que são caridosos, pobres, no entanto, e não é a classificação, não é a renda que diz isso, né? São outros valores e o que cada contexto nos traz. Então, a gente sair dando tudo sem medidas não ia dar certo. Então, por isso que ele diz que alguns homens são displicentes e incompreensíveis na execução desse ato de dar. E o ato de dar, ele é muito melhor, como eu falei, quando há algum sacrifício, quando há alguma renúncia. Porque, veja, se eu renuncio, se eu sacrifico alguma coisa, é sinal que eu analisei, é sinal que eu vi se realmente aquilo valia a pena para aquela pessoa, naquela situação. E aí Emmanuel continua. Alguns distribuem esmolas levianamente, outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Imagina, às vezes alguém vem e lhe pede um recurso monetário.
Só que aí você sabe que ele tem um determinado vício, você entende já aquele contexto e você às vezes parar para ouvir, para acalentar de alguma maneira, seja muito mais eficaz do que você apenas dar aquele recurso financeiro. Muitas vezes esses recursos que a gente doa de forma desavisada pode ser usado para algo que vai prejudicar aquela pessoa mesmo, né? Eu vinha pensando num exemplo, eu não sei se ele é válido porque é criação da minha cabeça, mas imagine alguma pessoa, sei lá, que eu não conheço muito bem, mas faz parte do meu círculo de trabalho e eu tenho mais ou menos uma convivência pouca com aquela pessoa, mas aquela pessoa do nada vem me pedir dinheiro e ela está desesperada. E aí eu digo, não, eu sou caridosa, eu vou dar o dinheiro. Mas veja, se eu não digo, mas fulana, por que ela está precisando desse dinheiro agora e tal? E aí eu começo a conversar com fulana para saber, né? Mas esse dinheiro, por que você está precisando? E ela começa a dar desculpas, mas no final fulana cai no choro. E aí ela diz que ela queria esse dinheiro, sei lá, para fazer um ato ilícito, um aborto, uma gravidez indesejada. Então, se eu tenho conhecimento espírita, eu posso ajudar ela para que ela talvez fique melhor com aquela situação, com aquela gravidez, para que as coisas mudem, do que eu simplesmente dar o dinheiro achando que eu vou ajudar ela. Eu não sei nem para que é esse dinheiro e aquele dinheiro talvez fosse servir para ela fazer um procedimento para tirar esse bebê, entende? É nesse sentido. Eu acho que esse texto é um convite de Emmanuel dizendo assim, vamos olhar melhor para as situações. Vamos nos dedicar a analisar, a compreender, para que a gente seja mais efetivo no dar, né? Então, é preciso a gente compreender, perceber o contexto, a história, para a gente entender o que é melhor para aquela pessoa. Será que é o dinheiro que era melhor para aquela pessoa? Ou não aquele acolhimento, aquele não julgamento? Porque talvez ela quisesse fazer aquele ato porque temia o julgamento, porque o pai talvez não quisesse o filho, porque a família não sabia o que ia acontecer, se ela ia ter apoio ou não. E eu sou aquele apoio. E eu sou alguém que vai dar uma informação para ela que vai fazer ela desistir daquele ato, certo? Então foi um exemplo que eu pensei, mas para que vocês entendam que para além do ato de dar, é eu compreender como eu posso ser mais efetivo. E aí eu fiquei pensando, mas será que eu vou ser efetiva sempre? Como é que pode isso? Nem sempre. Eu vou me esforçar, né? Eu vou me esforçar, mas nem sempre eu vou ser. E aí, às vezes, eu fico pensando assim, eita, fulano me pediu, mas e se isso? E se aquilo? Mas o que é que eu posso fazer, então, que garanta que não vai ter um desfecho negativo? Então, vamos lá, que eu não desse o dinheiro para a pessoa fazer o aborto, e que ao mesmo tempo eu não conseguisse conversar com ela, que ela é muito fechada e a gente não conseguiu entrar, mas eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Aí eu vou lá e faço uma prece. Eu digo, Senhor, eu não sei o que aquela pessoa está passando, não tenho muita afinidade, muita intimidade com ela, mas que de alguma maneira ela possa se sentir abraçada, acolhida, e eu emano boas vibrações para ela. Então, mesmo assim, eu consegui ajudar de alguma maneira. Se eu não tenho certeza para que serve o dinheiro e ela não se abriu, então eu vou arrumar uma maneira mais segura de ajudar de alguma forma. Então foi isso que eu pensei, vamos dizer assim, nesse exemplo. Porque às vezes quando a gente dá com invigilância, sem essa prudência que Arthur fala na palestra que eu escutei, a gente às vezes pode estar contribuindo. Ah, Mari, então quer dizer que se eu, por acaso, tiver a intuição de ajudar alguém, aquela pessoa usou o recurso, a informação que eu dei para uma coisa ruim, isso está errado, então foi culpa minha também? Eu sou coadjuvante aí nesse erro? Não, porque o que vale é a nossa intenção. A gente tentou acertar, a gente tentou compreender, a gente tentou ver o contexto, o cenário, e a gente tem que entender, minha gente, que toda vez que a gente pede auxílio, o auxílio chega. Veja, eu não li que Deus está conosco o tempo inteiro? Então a gente tem que ter essa confiança. Que se eu estou com boa intenção, e se eu faço a minha prece, se eu quero ajudar de coração, a gente tem que ter a confiança que a gente vai ser usado da melhor maneira. Eu não vou ter uma comunicação mediúnica direta, né? Não psicografaram para mim, não chegou nenhuma psicofonia para dizer, olha, Mari, faça isso. Não, mas você tem uma intuição, você tem aquele sentimento, você tem aquele, sabe? Aquela aprovação que a gente não entende bem o que é, mas a gente diz, não, é por aí, vai. E aí você faz, né?
Então não existe certo ou errado, é aquela sempre boa recomendação de Kardec, o bom senso. Né? E o Kardec era o bom senso em pessoa. E aí, a Emmanuel continua. Jesus é o nosso mestre nas ocorrências mínimas. Então eu falei demais, né? Mas não ia saber onde é que podia ir, até onde vai. Mas agora a gente vai falar do nosso exemplo, né? Jesus, guia e mestre da humanidade. Jesus é o nosso mestre nas ocorrências mínimas. E se ouvimos-lo recomendando, estejamos prontos a dar a qualquer que pedir. Veja que a Emmanuel bota entre aspas o qualquer. A qualquer. Não é fulano ou cicrano, não é si. Lembra as palavrinhas que eu disse que chamaram a atenção? A qualquer que pedir. Vemos Jesus atendendo a todas as criaturas do seu caminho. Não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. A gente podia terminar a palestra aqui só com essa frase. Né? Ele atendia a todo mundo. Eita, Mário, vamos atender a todo mundo. Peraí. Não de acordo com os caprichos. E quantas vezes a gente é caprichoso? Aí eu quero desse jeito. Só quero se for assim. Né? Nessa hora, desse jeito. Mas Jesus não age de acordo com os nossos caprichos, mas segundo as nossas necessidades. E às vezes é difícil para a gente compreender isso. Eu me coloco muito aí nesse sentido, né? Como espíritos imperfeitos, tentando acertar, que somos todos nós. Então, ele sempre deu algo a todos, mas nem sempre conforme os pedidos que lhe faziam. Às vezes sim, né? Quantas pessoas pediram curar Jesus e Jesus curou? Mas porque ele entendia que aquela cura já era um momento. Mas quantas pessoas ele também não deixou de curar? Porque sabia que a doença era a cura da pessoa. Porque se a pessoa ficasse doente, ficasse boa, ela ia engrenar por um caminho ainda mais desastroso, né? Eu me lembro da história do Dominó, eu não sei de onde eu tirei essa história, mas desde que eu ouvi ela não sai na minha cabeça. Uma pessoa que tem câncer e pede a cura a Jesus. Aí Jesus disse, por que você quer se curar do câncer? Ele disse, para voltar a jogar dominó. Vai ficar com câncer. Né? Porque a gente precisa mudar. Às vezes a doença, as dificuldades, os desafios da nossa vida é justamente uma corda. Corda, Mariana. Corda para Jesus, né? Para que a gente mude. Então, às vezes Jesus não atendia. Mas ele ou dava um puxão de orelha, daquele jeito, né? Porque Jesus, puxão de orelha de Jesus é outro nível, né? Ele sempre dava algum conselho, ele sempre dava o exemplo. É diferente da gente, né? Que quer mostrar o que a gente está fazendo, e Jesus não era assim. Então ele não curou a todos, porque às vezes não era a hora, né? Então é essa diferenciação entre capricho e necessidade. Essa dicotomia aí, o que é realmente necessário, né? Que é uma reflexão que a gente sempre deve fazer. E aí a Emmanuel dá alguns exemplos. Jesus concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertências aos vendilhões. Ele não disse assim, você está aflito, resolverei os seus problemas. Vocês já viram Jesus dizendo isso? Não. Os vendilhões eram aqueles que queriam, se preocupavam muito com as aparências, com os status, com as coisas materiais, e eles queriam que Jesus enfatizasse que eles estavam certos, né? E Jesus não fez isso, né? Certo, os mercadores de má fé, no íntimo, rogavam-lhe a manutenção do status quo, mas sua resposta foi eloquente. Deu alegrias nas bodas de Caná e repreensões em assembleias aos discípulos. Eu não vou me ater a cada exemplo, mas se a gente lembrar desses contextos evangélicos, a gente vai ver que Jesus foi cirúrgico em cada um deles. Quando os discípulos precisavam de um puxão de orelha, Jesus ia lá com aquela paciência, com aquele jeito e o fazia. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o de que necessitavam. E
quando os ingratos... Eu estou com o texto aqui, olha. E eu? Maria. E quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida, quando a gente crucificou Jesus, quando a humanidade tirou ele aqui da terra, não voltou o Cristo. Para dizer, mas vocês... O que é que ele disse? Né? É forte. Ele sabia todas as circunstâncias que ele ia passar. E aí ele nunca exigiu retorno do que dava. E quando a gente expulsou ele do mundo material pelos braços da cruz, ele não exigiu compreensão, não exigiu gratidão, não cobrou nada. Ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Espírito puro, minha gente, né? Deu a gente porque deu. Porque havia dado de todo o coração. E aí só isso basta. Não precisa reconhecimento. E porque sabia que dando a sua vida por nós, nos despertaria para uma vida maior. Muitos podiam ter dito a Jesus, Jesus, faz um prodígio, né? Uma mágica. E cala a boca de todos esses aí. Mas não era essa a mensagem, não eram as questões materiais que Jesus estava tratando. Eram questões muito maiores. E quando ele aparece para aqueles que são peças-chaves, ele dá a maior lição, que é a lição da vida eterna. Aí a gente entende o verdadeiro reino que ele fala, o reino de Deus. E é muito maior, né? Então é isso que Emmanuel fala aí nesse trechinho. Quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida, quando a humanidade crucificou Jesus, ele não veio pedir, deixa-me aqui, não tira a minha vida. Ele pede que Deus nos perdoe, né? E aí, Arthur, na palestra dele, dá 2 exemplos maravilhosos. Porque, imagina, todo alguém que pede, ele diz assim, ele está necessitado de alguma coisa. Aí ele disse assim, isso me chamou muita atenção. Imagina alguém que pede para você cometer um ato ilícito. Ah, Mari, vamos ali, obrigada, amiga. Ah, Mari, vamos ali, porque a gente precisa roubar tal coisa, que é muito importante. Um ato equivocado. Eu usei o roubo, mas é qualquer ato ilícito aí que vocês pensam. O que é que, na verdade, essa pessoa está nos pedindo? Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Isso é Arthur Valadares, maravilhoso. Na verdade, é alguém que está pedindo o exemplo da retidão, o exemplo da honestidade. Ele me chama para cometer um ato ilícito, mas o que é que eu posso dar de mim mesmo? Se eu compreender o contexto, se eu quero ser efetiva naquele ato, naquela caridade, eu devo dar o exemplo da retidão. Não, meu amigo, a gente não vai fazer isso. Por que você vai fazer isso? Será que a gente não vai se comprometer ainda mais praticando esse ato ilícito? Então veja, é para que a gente entenda que aquela pessoa que nos apresenta, que cruza o nosso caminho, ela precisa de algo. Mas eu não vou dar o que ela quer, que é a companhia para cometer um ato ilícito. Ela precisa, na verdade, de alguém que freie, que dê a ela o exemplo da retidão, da honestidade. E o segundo exemplo que Arthur deu na palestra dele, dizia assim, alguém que pede para a gente compartilhar uma fofoca. Eita, Mari, tu sabe dessa notícia? Olha, aí a gente, né? Uma maledicência. Na verdade, essa pessoa é alguém que está pedindo o exemplo do verbo correto, da justa aplicação da palavra, imagina.
Ela queria alguém para partilhar da fofoca, que para ela é uma coisa que ainda é natural. Mas aí se você entende o contexto, você não repudia e você diz, olha, por quê? E aí você conversa, e aí você fala do que essa fofoca pode acontecer, assim, o desdobrar daquela situação pode trazer, né? Porque uma fofoca pode trazer muitas situações desconfortáveis para todos os envolvidos. Então, a gente tem que entender que alguém que nos pede algo equivocado, a gente pode atender de uma maneira diferente, com um exemplo que dignifica, com a luz, e não com aquela treva que de alguma forma está fazendo parte da vida e do contexto daquela pessoa. Por isso, minha gente, não é tão fácil a gente atender corretamente a todos os pedidos. Jesus, mestre por excelência, fez isso muito bem. Atendeu corretamente a todos os pedidos. Amar, então, só Jesus. Posso me sentar aqui, porque isso é tarefa dele, eu sou o Espírito de terceira ordem perfeita. Eu sou Jesus, eu não sou Jesus, não é assim que a gente pensa. Mas o que a gente pode fazer? É o que a Alan começou falando aqui no começo. Eu não sou, mas um pouquinho que eu posso fazer. A atenção que eu posso dar àquele contexto. Isso varia muito, é alguém que eu conheço muito, é alguém que eu nunca vi, e aí eu vou tendo bom senso dentro do meu contexto, dentro das minhas limitações, aí eu posso agir melhor. Mas eu tive esse cuidado, eu não fui desavisada na hora de dar, né? Então a gente precisa refletir, a gente precisa colocar a nossa sensibilidade em ação. Fazer a oração para pedir inspiração, né? Saber o que está por trás daquele pedido que me foi feito, às vezes eu não vou saber. É o exemplo que eu dei, né? Vai que a moça lá não me externasse que o problema era o aborto. Então eu fiz minha oração e eu confio na intuição e eu tento ser assertiva, né? Então é isso, é esse convite. E aí, Emmanuel fecha o texto dizendo que Jesus deu tudo o que se coadunava com o bem, tudo o que se harmonizava com o bem. E deu com abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral. Veja que lindo. Sob o peso da cruz, Jesus conferiu sublime compreensão à ignorância geral. Ele não é como nós dizemos assim, mas rapaz, eu fiz tanto por essa humanidade. Encarnei aqui, ajudei a tantos e agora estou aqui na crise. Isso não é para Jesus, espírito puro. Por isso que a gente estuda escala espírita, minha gente, para a gente entender onde a gente vai chegar. Não para a gente se conformar com a terceira ordem, não para a gente se conformar que somos espíritos imperfeitos, mas para a gente entender quem é Jesus e buscá-lo todos os dias e entender que um dia a gente vai ser espírito puro também. Que esse caminhar depende das nossas pernas, do nosso ritmo, né? Porque se eu dou um gás aí, se meu ritmo é mais, eu chego mais rápido. Justamente porque Jesus sabia que o ato de dar vem de Deus. E nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. Veja que lindo. Maravilhoso. E aí, a nossa reflexão. Eu sempre posso dar alguma coisa àqueles que cruzam o meu caminho. Mas aí fica essa dicotomia, né? O que eles desejam ou o que eles mais precisam? Eu sempre vou saber disso, mas e o esforço que eu faço para saber disso? E a minha conexão e a minha sensibilidade para eu buscar ser mais efetiva? Porque quando a gente larga de mão, é aquela história. Não teve esforço, vou pedir para passar na prova, estudou? Não passa. Né? Para além das questões materiais, dar algo que pertence a nós mesmos. Porque o dar aí é o dar de si mesmo. Que quando Verônica leu isso lá na casa de Chico, eu digo, meu Deus, isso é maravilhoso. Porque dar, quando a gente pensa em dar, eu vou lá para a ação social da casa de Chico, quando eu tiver um tempinho eu vou ali comprar uns cobertores, está muito frio, e a gente pensa só nas questões materiais. Mas e o nosso tempo? E a nossa paciência com nossos familiares? Olha, uma oração, gestos de bondade. Isso é dar de nós
mesmos. E isso aí é o que é melhor. Porque, como diria Kardec, no livro A Viagem Espírita de 1862, a palavra caridade, vós sabeis, ele dizendo no discurso dele, né? Senhores, tem uma acepção muito extensa. A caridade em pensamentos, palavras e atos. E é muito forte. Ver caridade no pensamento. Eu estive aqui e falei, indulgência, né? Caridade em atos, bondade. Caridade em palavras, perdão. Lembra? Pergunta 886, eu vou passar aqui. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? Não é como Kardec achava, não. Era tal como entendia Jesus, modelo e guia da humanidade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E aí, tem essa partezinha aqui do Evangelho, partezinha que eu sou, né? Aprendiz de palestrante. Essa bela parte do Evangelho que diz: Jesus faz mais do que recomendar a caridade. Ele coloca de maneira bem clara que a caridade é a única condição para se alcançar a felicidade. Por isso que não é fora do Espiritismo não há salvação, é fora da caridade não há salvação. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nesse ensinamento. Veja, todos. Não é alguns deveres, é todos os deveres do homem se encontram nesse ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. E aí, é uma fala de Paulo, que também está lá no Evangelho, capítulo 15, item 10, que Paulo diz: deixem que a caridade controle todas as suas ações, pois ela, além de impedi-los de fazer o mal, vai levá-los a fazer o bem. Lembra que eu disse que a caridade faz a gente esquecer da gente? Então a gente esquece da gente para ajudar o próximo. O egoísmo foi lá para baixo, né? Não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que acontecem. Ricardo sempre diz que a acomodação, a paralisia, que a contramão é melhor do que a inércia. É melhor você estar indo para o caminho errado do que você estar parado, porque você vai descobrir que o caminho está errado. Mas se você ficar parado e não fazer nada, você não vai para canto nenhum, você só perdeu tempo, né? E aí tem essa questão do Livro dos Espíritos 643 maravilhosa, que na verdade tem uma que antecede a ela, a 642, que eu acho muito maravilhosa também, mas eu só botei a 643 e só a resposta. Mas para que vocês entendam, a 642 diz assim: basta não praticar o mal para agradar a Deus e assegurar um futuro melhor. Maria, eu não faço mal a ninguém. Não matei ninguém, não faço... sou um homem de bem, não é assim? Um homem de bem segundo as leis humanas, não tem nenhum delito. Tá tudo certo? Isso é Kardec perguntando a espiritualidade. Aí veja a resposta: não. 2 pontos. É necessário fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que seja resultado do bem que não praticou. Aí a gente volta lá para o texto de Emmanuel, que está dizendo que é para a gente dar, mas para a gente compreender, analisar o contexto, para ser efetivo. Porque a gente dá por dar, talvez seja a inércia. Então, é necessário fazer o limite no limite das próprias forças. Aí é o que eu disse. Qual é o limite das minhas próprias forças? Tem gente que tem uma condição de ajudar melhor tal situação, tal pessoa, tem outras pessoas que não. Mas eu não me esforcei? Vocês entendem onde a gente quer chegar? Não é a perfeição. Ah, não, toda vez que aquela situação acontecer, eu sei que eu vou agir assim que não. Não.
porque cada um está no seu caminhar, cada um tem seu estágio de evolução, tem o seu discernimento, tem as suas virtudes e os seus defeitos, e aí cada contexto vai pedir alguma coisa, e eu só vou me abrir, me sintonizar, me sensibilizar para eu dar o melhor que eu posso, dentro do meu limite, veja, das minhas próprias forças. E aí vem a 643, cuja resposta está aí na tela para vocês, que diz assim: existem pessoas que não têm a possibilidade de fazer o bem em função da posição que ocupam na sociedade. Ah não, depois da pandemia está ruim, minha situação financeira está muito. Ou mesmo sem pandemia, a gente sabe que tem pessoas que vivem num aperto financeiro. Então, ó, caridade não é para mim nessa encarnação, porque eu vim com a prova da pobreza. Justificado? Aí vem a resposta. Que é aquelas, eu vim dizendo aquela lapada, né? No velho e bom nordestinês. É aquela lapada, né? Não existe pessoa que não possa fazer o bem. Se alguém dormiu e pudesse ir para casa só com alguma frase, essa também era uma delas. Não existe pessoa que não possa fazer o bem. Apenas o egoísta nunca encontra a oportunidade de praticar. Se eu não estou encontrando a oportunidade de ser útil, de fazer o bem, de botar aquela caridade, o ato de doar de si em ação, é porque eu estou sendo ainda muito egoísta. Bastam as relações sociais com outros homens para que se tenha a oportunidade de fazer o bem. Lei de sociedade, não tem para onde a gente fugir. Aquele parente difícil, aqueles colegas de trabalho que não são mais difíceis, todos os tipos de relacionamentos. E os fáceis também, os que são mais prazerosos, os que a gente tem mais afinidade. A gente só fala da parte ruim, né? Mas é o que demanda mais energia e é o que a gente tem que ter mais cuidado, para que a gente seja mais efetivo, para que a gente não faça o que a gente vem fazendo há milhares de encarnações, né? Condenando, julgando, no embate, né? A diferença é que antes a gente tirava uma espada e ia pro duelo. Agora a gente vai no WhatsApp e olha, não, eu perdoo, mas não quero mais ver fulano, que ele não apareça aqui, com tá de olho no pé dele, né? Assim que a gente diz. Mudou o contexto, a gente vai valer um pouquinho, né? Porque não tem mais a violência física, mas e o pensamento e os sentimentos, como é que a gente tá, né? E aí o final da resposta: baixam as relações sociais com os outros homens para que se tenha a oportunidade de fazer o bem. A cada dia a vida oferece essa possibilidade para aquele que não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas ser útil. Olha a palavra útil de novo. Na medida do possível, sempre que o auxílio se fizer necessário. Veja, ser útil na medida do possível, dentro do meu grau de evolução, dentro das minhas forças, dentro do meu limite, mas eu sou útil. E no auxílio que se fizer necessário. Vocês estão entendendo? Eu falei muita besteira. É isso. A beleza desse texto é isso. E para finalizar, eu acho que botei a fila aí. Alto amor e as outras potências da alma, olha a série. É de Andrei Moreira e o Espírito Dias da Cruz. Mas esse livro também é muito bom. Eu li alguns textos dele e no final tem essa frase maravilhosa que diz isso e que finaliza a nossa reflexão, né? O convite do Evangelho do Cristo é para o despertar da alegria vitalizante. Imagina, aquela alegria que dá aquele ânimo, que dá aquela força, algo que vitaliza. Pensem aí, algo que lhes estimula, que traz vida. A alegria vitalizante que o bem promove na criatura a serviço da vida. Nós espíritos como co-criadores, imagina. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos, no finalzinho lembra esse nosso papel na grande obra da criação. E às vezes a gente diz, não, eu sou muito perfeito, não dá. Mas a gente se coloca à disposição. E aí nos colocamos nesse ato de dar
compreendendo, observando, tendo essa sensibilidade para que a gente seja cada vez mais útil. Espero que vocês tenham gostado, né, um pouquinho dessas reflexões e que fique alguma coisa de positivo. Gratidão pela paciência e pela escuta. Muito bem, que beleza, né? Tivemos aí esse banquete, aí, essa conversa leve, gostosa, cheia de boas fundamentações. E a gente vai para casa pensando, né? Bom é isso, a gente ter material para nossas reflexões. Muito bem. Na semana que vem, deixa eu dar aqui uns avisos. Na semana que vem a palestra vai ser comigo, tá certo? E teremos no Exódio o nosso irmão José Souza, e eu vou fazer a palestra, tá certo? E o tema será Aceitação e Serenidade Ativas. Para a gente fechar o mês, vai ser São João, já vem até, eu acho que eu venho até de quadriculado. E no mês que vem, em julho, também já está completa a nossa escala, vai ser interessante, porque serão 5 domingos. Aí teremos, deixa eu ver se eu lembro, o primeiro domingo será o nosso irmão Milton José, no segundo domingo nossa irmã Verônica, que vem lá da casa Chico Xavier, no terceiro teremos nosso irmão Flávio Marcelo, lá da CE, que vem para cá, no quarto será nosso irmão José Neto, que é da casa, e no quinto domingo, que será no dia 30 de julho, a gente vai fazer um daqueles encontros que a gente faz um evangelho da equipe da casa, todo mundo vem e a gente lê o evangelho, todo mundo dá uma opiniãozinha, né? Opiniãozinha, como nossa irmã disse aqui, né? No sentido do carinho, né? Da nossa palavra, da nossa opinião sobre aquele tema, e a gente vai aprendendo juntos, tá certo? Muito bem. Quem quiser tomar o passe, é só esperar sentado que a gente vai chamando, tá certo? E também quem quiser colocar o nome nas vibrações, procura o nosso Montarcísio depois que ele orienta ali como preencher. Nossa reunião de vibrações são nas quartas-feiras, às 19h30. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mariana, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Gostamos muito, viu? Me controlei para não suar os olhos. 2. Deu tudo certo. Mas foi ótimo, viu? Eu levo o nosso abraço a todo mundo lá da Casa Chico, certo? Vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir nosso Montarcísio, por favor. Vamos fazer a prece final. Amado Senhor Jesus, espiritualidade amiga, chegamos ao final de mais uma prece, de mais um texto tão bonito, né? A gente tem que estar sempre se policiando para tudo isso. Que Jesus sofreu, o que Jesus passou, nos ensinou bastante. Espero ter ensinado, alguns ainda não aprenderam ainda, mas vamos com a espiritualidade tentar aprender um pouco. Agradecer a Deus, a nossa irmã Mariana, por essa palestra tão gratificante. Pedir ao Senhor que tenhamos uma excelente semana, que proteja nossos irmãos, a todos nós da casa, aos espíritos presentes, encarnados e desencarnados. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos muita paz, muita luz, que tenhamos uma excelente semana, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. E sendo assim, meus irmãos, que Deus nos abençoe e damos por encerrada a nossa tarefa. Já não se lembra como foi? Muito bem. Muita paz para todos. Assim seja. Deixa eu salvar.